Pessoal, vamos continuar colocação pronominal, parte 2, então, da semana 5, dia 6. Primeira questão, a correção gramatical do texto seria prejudicada. Tomar cuidado com isso aqui, porque às vezes ele vai dizer que está correto, que está de acordo com a norma culta, e às vezes ele vai dizer que há prejuízo. Então tem que cuidar, porque às vezes você sabe não errar a questão por besteira. Então ele está perguntando se está a forma que ele vai apresentar, ele vai dizer que vai estar errada. Vamos ver? O trecho eis que se inicia fosse reescrito eis que inicia-se. Então o pronome aqui é o que atrai quem? O ser. Se atrai o ser, aqui está certo, e aqui estaria o que? Errado. Então prejudicaria, a questão está correta. Então veja, eu sempre vou usar próclise em relação a quem? Ao verbo. Então o verbo, se tiver no meio é mesóclise, né? Se tiver após é ínclise. E se tiver o que? Antes é o que? Próclise. Beleza. Então aqui está dizendo devemos usar. Quando o que? As palavras com expressões negativas. Então ela vai o que? Atrair o poa. Quem é o poa? Pronome oblíquo átono. O que é átono? Átono que não é tônico, que não tem acento aqui, por exemplo, aqui, ó. É isso que significa isso, pronome oblíquo átono. Ou com os advérbios sem o uso de vírgula, sempre sem o uso de vírgula. Sempre me pediram paciência. Sempre me pediram paciência. Detalhe, quando tiver vírgula, vai ser o que? Vai ser algo que eu não posso mais utilizar, porque a vírgula ela é o que? É algo que vai trazer uma situação parecida com essa daqui, ó, que é isso daqui, ó, que é considerado que, já vou pôr aqui uma pausa, certo? Uma pausa. Então volto aqui. Então, sem o uso de vírgula, porque o uso do vírgula vai considerar o que? Uma pausa. Então já tem a dica lá da questão. Pronomes indefinidos relativos ou demonstrativos. Então algo atrai o po. Dinheiro que, o que atrai o pronome oblíquo átono. Isso, pronome demonstrativo, atrai o pronome oblíquo átomo. Átomo é bom. Frases interrogativas, quando o atrai o para próclise, então não posso colocar aqui pertinho aqui que eles brigam. Orações exclamativas ou que expressam um desejo, não posso trazer aqui pertinho que eles brigam. Verbo no gerúndio precedido de em. Então em, quando o verbo estiver no gerúndio, eu não uso aqui o nosso querido pronome oblíquo átono, mas quando tiver o em, perfeito? Com formas verbais, esse aqui é sacanagem, de proparoxítonas. Então nós os ajudaríamos. Olha só, eu estou com quem? Com uma proparoxítona. 1, 2, 3. Proparoxítona, então veio para cá. O nós não é atrativo. Quem é atrativo? Não é atratividade agora. Agora tem uma proparoxítona, ok? Conjunções subordinativas. Essa aqui é a menina dos olhos do CESP. Ela gosta de derrubar as pessoas por esta daqui. Espero que que o faça feliz. O faça feliz. Então aqui eu tenho aqui uma conjunção subordinativa aqui. Então subordinativa, e aqui vai ser preferível, não, deve ser obrigatório quem o
próclise em relação a quem? Obviamente ao verbo. Deixei a festa quando me despedi. Quando me senti mal. Beleza? Ou quando me despedi também, pode ser. Então, questão o que? Estaria prejudicada porque eu estou atraindo o que é atrativo. Então, não poderia utilizar o ser longe dele. Então, só próclise sim. Então, a questão realmente está correta porque diz que estava incorreta. A colocação do pronome embriagou, se elevava, se, já se vê que se identificaria, está de acordo com a variedade formal da culta, variedade formal culta da língua portuguesa e deve ser a razões de fonético-sintáticas. Vamos ver? Então a primeira aqui, embriagou-se. Após pausa, eu não uso quem? Próclise, vou usar quem? Se tem pausa, eu uso ênclise. Se tem pausa, uso ênclise. Se tem pausa, eu uso quem? Ênclise. Então, embriagou-se, teve pausa, então veio para cá por causa disso. Vamos ver outro. Eleva-se. Ó, teve pausa, veio para cá. Eleva-se, tá aqui. Tem mais algum? Tá, não tem mais nada. Então vamos lá agora para as outras regras. Então os dois primeiros estão corretos. Já se vê. Onde está o já? Já se vê. O já atrai. Sim ou não? Sim. Então tá atraindo. Então não poderia ser após o verbo aqui. Ok? Não existe atratividade para cá. Tipo, o que não pode atrair ele porque está antes dele. Certo? Estou fazendo uma análise antes da existência do que. Então o já ele atrai. Então por isso que eu tenho aqui nesse caso uma próclise, ok? Está correta o emprego da próclise, está correta. Então vamos marcar com um verdinho aí para distinguir aí o que nós já analisamos e o que está correto. Agora a última, que se identificaria, que atrai ou não atrai? Atrai. Então, o que atraiu se, que virou uma próclise. Agora veja, está correto também? Sim, está correto. Está correto também. Ok. Então, todas corretas? Todas corretas. Só para nós explorarmos mais o identificaria. Identificaria o que é o futuro do passado no indicativo. Então, futuro no passado identificativo, caso, vou colocar tudo aqui porque senão você pode ler o slide após um tempo sem a minha fala e aí, quando você ler vai estar errado o que vai estar escrito. Então eu vou escrever todo ele. Caso não tivesse o atrativo que poderia usar quem? Usaria quem? Somente quem que eu usaria, gente? Somente quem? Mesóclise. Por que que eu usaria somente a mesóclise? Por causa do tempo verbal, certo? Então esse tempo verbal futuro do passado, identificaria, lembra, futuro passado. Ah, se eu soubesse que como se fosse um desejo também. Se eu soubesse que eu iria passar, eu estudaria
eu estudaria um desejo, algo que poderia acontecer no passado, ok? Então, um desejo do passado. Então, futuro de um passado. Beleza. Então, ficaria o que? Se fosse mesóclise, se não tivesse o que, ficaria em identificar, tirava o ia, e aí ficava o que? Se, e agora ficava o ia. Então, de identificar, ficaria assim, ó. Identificar-se ia. Só que eu tinha que tirar isso aqui daí, ok? Identificar-se ia. Beleza? Identificar-se ia para a classe lucrativa. Tranquilo? Então tudo está correto. Isso aí foi só uma palhinha, mas é algo que não está cobrando. Estava só cobrando se estavam adequados à norma culta da língua portuguesa, o emprego do pronome átono, oblíquo átono, certo? Então estariam de acordo, então a questão está correta, beleza? Correta, e aqui também correta. Aqui eu trago, após a pausa, a gente falou, e aqui tem a situação da situação em que ocorre aqui a atração remota aqui, ó, atração remota. Isso que eu vou explorar mais lá na questão 10, ok? Questão 10. Que o atrai, certo? Que tem aqui uma atração remota, tem algo que está entre vírgulas, certo? O, como se eu desconsiderasse essas que estão entre vírgula, então o que está sendo atraindo, certo? Estaria atraindo, está correto. Ou seja, se tem uma intercalada, a regra aqui é o que? Que é facultativo, porque apesar que teve intercalação aqui, ó, então o ele pode sim virar uma ênclise, beleza? Então essa daí é um plus a mais aí para a questão relacionada aí ao primeiro item aí que nós analisamos. Questão 8ª. A posição do advérbio frequentemente justifica a ocorrência de próclise nos remete. Frequentemente ele está atraindo o pronome oblíquo átono. Sim? Resposta sim. Então veja, é um advérbio, sempre me pediram. Então, palavra violência, o advérbio frequentemente, sim, está atraindo. Ele está antes do verbo próclise. Ok. 9. O pronome lhe refere-se a estado. Vamos ver? O estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que lhe são imputados. Então o que eu faço aqui? Os dispêndios são imputados verbo transitivo indireto a quem? A quem? Resposta ao estado. Então refere-se a estado, correto. Agora a última, essa última aqui é uma que derruba muita gente, certo? Uma questão que derruba muita gente. Por quê? É um entendimento que o CESP traz aí a respeito dessa situação aqui, que eu vou resolver por dois caminhos. Vamos ver o primeiro caminho. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso a partícula C no trecho quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência fosse deslocada imediatamente após a forma verbal habitua, escrevendo-se habitua-se. Então a proposta dele é que venha para cá. E ele está dizendo que haveria prejuízo quando a gente se habitua ou quando a gente habitua-se a venerar.
Veja, ele está correto de acordo com esse entendimento aqui, ó. Olha só, Celso Cunha e Ivanildo Beixara. Eu só não achei o posicionamento do Celso Luft, que são os 3 gramáticos de peso no Brasil aí. Esses dois aqui nos trazem que o que é oração subordinadas, que é o quando a gente se habitua. Eu vou preferir, nesse caso aqui o CESP lê o tal do preferir, ele lê o que é obrigatório. Ele lê como obrigatório o uso da próclise. Próclise quando a gente aqui, ó, se habitua. Então aqui o verbo, e aqui ele está usando o se como próclise. Então, e aí o CESP vem e diz que se você usar aqui, vai estar incorreto. Ok? Ó, Ivanildo Beixara, ele já é mais enfático. Não se pospõe, certo? Não se pospõe aqui, ó, nesse caso no X ali. Em geral, o pronome átono a verbo flexionado em oração subordinada. Então aqui quando a gente se habitua, então é uma oração subordinada, ok? Então este é o posicionamento dos dois gramáticos, dos dois dramáticos, né? E esse posicionamento a gente tem que levar para a prova que a banca traz. Veja o que a banca trouxe aqui na Anvisa 2016. Ó, na linha 2 o termo C. Aqui, ó, onde é que está o termo C? Que, ó, acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupa, suor, sangue e secreções de doentes. Então veja, na linha 2, um pronome apassivador e, quando sua colocação fosse alterada para de proclítica antes do verbo, como está no texto, para enclítica após o verbo, que a doença transmitia-se, essa alteração incorreria em erro gramatical, e ele traz o gabarito como ok, está correto, ok? Então esse é o entendimento dos dois, Celso Cunha e Ivanildo Beixara. Como que eu mato essas questões então, povo? Se eu pegar este aqui, ó, em regra, e nós usarmos aqui a atração remota, o CESP entende que o que? A atração remota, aqui, ó, que aí eu tenho um termo intercalado e resgatar com vida. O CESP entende que isso daqui é o que? A atração remota está correta. E aqui embaixo, veja que em regra geral, ênclise depois da pausa está correta. Acho que não vou te explicar o que eu ia explicar. O que eu vou fazer então? Eu vou explicar uma coisa, mas você vai errar um outro tipo de questão que eu não vou falar, senão você vai acabar gravando. Mas veja, o que você vai pensar aqui, ó? A gente se habitua. Eu vou usar quando tiver esse termo, certo? A conjunção ou um advérbio, e tiver um termo de curta duração, você pode levar isso aqui para a prova. Quando tiver de curta extensão, não duração, né? Tô ficando louco já. Curta extensão, que não exija aí que seja facultativo a vírgula, isso daqui, ó, para o CESP ocorre ainda a atração, que ele é pequenininho ainda aqui, ó. Quando tem algo pequenininho aqui, o C ainda continua sendo atraído pelo
pelo quando. Leva isso para a prova que você vai acertar essas questões que muita gente erra. Beleza, povo? No mais, seria isso, questão correta. Haveria prejuízo segundo a banca, segundo o posicionamento dela que nós temos que levar para a prova. Então assim nós terminamos a nossa bateria, 20 minutinhos aí, tá de bom tamanho. Beleza? Um abraço e vamos logo para a próxima. Até mais.